obrigado pelas orações também que os irmãos fizeram. A oração tem um poder, amém, meus irmãos? Amém. Glória a Jesus. Vamos, sem demora, a palavra que Deus tem colocado no meu coração nesta manhã, que está em Daniel, profeta Daniel, no capítulo 1, verso 8. Daniel 1, 8. Eu quero falar nesta manhã, em poucas palavras, aos irmãos, fazer uma escolha radical. Por que eu escolhi esse título, uma escolha radical? No versículo 8 do primeiro capítulo de Daniel, diz assim: Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pedia ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Amém, meus irmãos? Então, por que eu dei esse título, uma escolha radical? Talvez até você pode pensar, não, Daniel decidiu que eu não quero comer. Mas temos que entender uma coisa aqui, temos que considerar uma coisa, que Daniel, quando chega aqui na Babilônia, ele chega como um escravo, um preso. Não é assim? No versículo 1 e 2, diz assim: no terceiro reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, o rei de Judá, uma parte do utensílio da casa de Deus e levou para a terra de Sinar, que é lá na Babilônia, para a casa dos seus deuses, e os utensílios da casa do tesouro ao seu Deus. Vemos aqui que o Senhor entregou. Eu entendo aqui que Deus permitiu que o rei Nabucodonosor levasse esse povo cativo. Em Jeremias capítulo 25, vamos entender como é que Daniel chega à Babilônia. No capítulo 25 de Jeremias, tem uma profecia, meus irmãos, que é muito importante. Porque eu disse aqui que Deus permitiu. Vamos entender uma coisa aqui. Que Deus permitiu. No Jeremias capítulo 25, nos versículos 1 em diante, eu vou ler, os irmãos vão acompanhar. Diz assim: veio a palavra que veio a Jeremias, cerca de todo o povo de Judá, no 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o primeiro ano do Nabucodonosor, rei de Babilônia, o qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e todos os habitantes de Judá, dizendo: desde o ano 13 de Josias, o rei de Amon, rei de Judá, até este dia, que é o ano 23, veio a minha palavra do Senhor, e vos anunciei a vós, madrugando e falando, mas vós não escuteis. Enviou o Senhor todos os seus servos, profetas, madrugando e enviando, mas vós não escutaste e nem inclinaste os ouvidos para ouvir. Versículo 5, dizendo: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade das vossas ações, e habitai na terra que o Senhor, Deus, vosso Pai, século do século. E não andeis a outros deuses alheios para servirem, para inclinarem diante dele, e provocando a ira a obra da vossa mão, para que não façais mal.
eu vou encurtar um pouco aqui, meus irmãos, cortando aqui. Aqui houve uma profecia da parte de Jeremias dando ao povo de Judá que o povo de Judá um dia eles seriam levados cativo à Babilônia. Por quê? Porque eles andavam nos caminhos errados. Eles estavam fora da vontade de Deus. Entenda uma coisa. É por isso aqui que Jeremias diz, ele sempre alertou: convertei-vos, arrependei-vos. Mas eles não aceitaram, não deram ouvido. Então Deus determinou. No versículo, se você continuar a ler, no versículo 9 diz assim: enviarei e tomarei a todas as gerações do norte de Babilônia, como também Nabucodonosor, meu servo, os trarei sobre esta terra, sobre os seus moradores, todas as nações ao redor, destruirei totalmente e porém espanto a sóbrio e perpétuo deserto. Deus permitiu que o povo, que os babilônicos levasse o povo de Judá cativeiro. E nessa leva, temos que entender que Daniel estava. E Daniel, diz os comentaristas, que quando Daniel foi levado para a Babilônia, ele era muito jovem. Tinha de volta de 14 a 18 anos, segundo os estudiosos. Então é por isso que Daniel chega à Babilônia, porque havia uma profecia que Deus ia permitir que esse povo ia ser levado cativo à Babilônia. Mas por que foi levado? Porque estava em pecado. É por isso que eu entendo muitas vezes. Eu gosto daquele slogan que diz: para de sofrer, para de sofrer. Tudo bem, mas tem um sofrimento que muitas das vezes, que nós mesmos sofremos, é por nossa causa. Pois estamos em pecado muitas das vezes e sofremos. É verdade, meus irmãos. Aqui Deus deu chance para esse povo converter, mas eles não quiseram converter. Então Deus ia dar uma lição. Deus permitiu que os babilônios levassem eles cativos. E ficasse 70 anos, se vocês for ler bem, ler em casa, 70 anos cativo. E quando alguém está em cativo, meus irmãos, ela não tem muita liberdade. Por que eu disse aqui que Daniel tinha que fazer uma escolha radical? Porque ele estava como cativeiro agora. Quando você está na cadeia lá, apesar dos direitos humanos que existem, tem direito. Você lá, você não escolhe. Hoje eu quero comer bife com batata. Você faz isso na cadeia lá? Você vai pedir isso? Não, eles dão o que eles querem, não é assim? Você tem que obedecer, você tem que estar debaixo da lei deles. E Daniel aqui a mesma coisa, meus irmãos. Quando ele chega aqui, e quando você lê no capítulo 1 aqui, vamos ver que o rei, primeiro ele manda selecionar. E quando ele manda selecionar os bons, aí depois ele faz uma coisa, ele manda trocar os nomes. Não está escrito assim? Ele trocou o nome. Há uma coisa muito interessante aí. Mas por que eles têm que trocar nome? Hoje, eu lembro muito bem do meu tio, que quando casou, ele teve que trocar o nome. Até chamavam ele de amigo. Nós gostávamos muito com ele. Como o chinês agora já é muçulmano também, eu gostava muito com ele, né? Ele quer casar com minha tia, né? Hoje é minha tia, e hoje minha tia é pastora, que é uma coisa muito lindo da vida dela. Ela era muçulmana de raiz mesmo. E ela hoje é pastora hoje. E ele prega para a família. Chega lá, rejeitam ela, mas ela prega. E ela até ele converteu o meu tio, que era muçulmano, que era cristão, entre parentes, né? Virou muçulmano. E eu pensei, por que essa religião, eles quando você entra, eles dão outro nome a você. Você não fica com aquele nome, eles dão um nome. Não é isso? É verdade. Dão, eles convertem, né? Então aquele é um processo de conversão, sabia? Para eles começarem a induzir e incultar você as doutrinas dele. E cada nome tem um significado. Daniel, qual é o significado de Daniel? Que Deus é meu juiz. Não é assim?
E esse nome que eles deram aqui também tinha um significado também. É para que os meninos, os jovens, seguissem os preceitos que foram selecionados. No versículo, voltando aqui no meu assunto, quando que Daniel aqui toma essa escola, faz esta decisão, meus irmãos, que é muito importante para nós. Vamos entender uma coisa aqui. Eu disse que Daniel era um jovem. Entendam isso. Ele estava na Babilônia. Hoje fazemos a interpretação da Babilônia como o mundo, não é assim? Estava lá e ele estava como escravo. Então, como escravo, você não tem muitos direitos. Mas aqui diz a Bíblia que quando eles foram selecionados, e o rei dá uma lei aqui, que eles fossem comer os manjares que é apresentado para eles. Havia os manjares. Então, eu lembro essa parte, você pergunta, por que Daniel não quis comer a comida do rei? Será que não era boa comida? Será que é isso? Diz os comentaristas que toda alimentação que era oferecida naquele palácio era primeiro oferecida a ídolos. Então, por isso, Daniel sabia, se é oferecido para ídolo, como é que eu vou me contaminar? Vou estar obedecendo. Mas tinha um desafio agora aqui. Mas como é que eu estou aqui como escravo? Eu como vou pedir meus direitos? Não posso. Mas não, ele disse, eu não quero contaminar, eu quero ser fiel. Meus irmãos, nós estamos neste mundo, meus irmãos. Deus nos colocou neste mundo. E este mundo está aí. E este mundo está reinando, meus irmãos. As coisas estão aí. E nós, como cristãos, irmãos, nós somos ensinados aqui. Nós somos o sal da terra. Nós somos a luz. Nós temos que fazer diferença. Não temos que aceitar tudo que o mundo nos oferece. Apesar que nós estamos vivendo neste mundo. Não é assim, não? Mas nós temos que fazer diferença, meus irmãos. E nesse momento, aqui, meus irmãos, do Daniel, ele tomou uma posição. Eu não vou contaminar com os manjares do rei. Eu quero ser fiel. Eu quero ser verdadeiro cristão, meu irmão. Eu não vou contaminar com o pecado. Essa é a posição que nós temos que tomar, meus irmãos, na nossa vida. Se nós estamos esperando a volta de Jesus. Nós somos uma igreja, estamos esperando a volta de Jesus. E se você quer subir, não se contamine com este mundo, meus irmãos. Mas aqui, a outra coisa muito importante que eu vi aqui, meus irmãos, é que o chefe que recebeu a ordem para dar as refeições, os alimentos, ele sabia uma coisa: se ele desobedecer as ordens do meu chefe, havia uma penalização. É por isso aqui, no versículo 10, diz assim: e disse o chefe dos eunucos a Daniel, estão comigo no primeiro Daniel, capítulo 1, no versículo 10, o que diz aí? O chefe dos eunucos disse a Daniel o quê? Tenho medo. Por que ele tinha medo? Ele sabia, se eu não dar a comida aos homens, alguma coisa ia acontecer com ele. O que faz aqui o Daniel aqui, meus irmãos? Uma coisa muito interessante. Ele sabendo, bom, eu aqui vou tomar essa posição, mas eu sei, se eu não comer esta comida, eu como escravo, eu não tenho direito a alguma coisa que vai ter que acontecer comigo. Não é assim, meus irmãos? É lógico. Quem não obedece à lei, ele tem uma pena.
E Daniel sabia disso aí. Mas Daniel foi muito corajoso. Ele colocou o pé no chão e disse, eu não vou contaminar, não vou contaminar. E ele pediu uma coisa ao chefe aqui. Disse que faz-nos experiência conosco. Disse que faz uma experiência conosco de 10 dias. Porque o chefe dizia que tinha medo, por quê? Porque se eles não alimentassem bem, a aparência deles ia mostrar fraqueza. Então ele podia ser implicado. O rei disse, mas como é que eu disse para você alimentar esses jovens bem? Mas estou vendo que os jovens estão assim fracos. O que está acontecendo contigo? Não é assim? Ele ficou com medo. Mas Daniel diz assim, não fiques preocupado, em outras palavras. Dá-nos 10 dias. E dá essa alimentação que nós queremos. Não dá essa vossa alimentação, não, essa vossa comida. Dá, experimenta. Eu vejo aqui uma coisa muito importante aqui, meu irmão. Quando Deus opera, meus irmãos, em outras palavras, quando você faz a vontade de Deus, quando você está no caminho de Deus, e você muitas das vezes está nessa situação entre parede e espada, que você tem que tomar uma decisão, e se você está do lado de Deus, meus irmãos, Deus vai te honrar. Amém? Porque Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Deus vai te honrar. E quando Daniel pede ao chefe que fizesse dessa experiência de 10 dias, era para Deus mostrar, para que Deus mostrasse o poder dele. Porque diz a Bíblia aqui que quando passou de 10 dias, a aparência do jovem estava mais saudável que os outros. Segundo o chefe, segundo o eunuco, segundo o mundo, isso não funciona, porque quem não alimenta é lógico. Ele começa a ficar doente. Segundo como o mundo funciona, meus irmãos, nem como Deus age. E neste caso podemos ver aqui a mão de Deus operando na vida de Daniel. Isso é muito importante, meus irmãos. Faça a tua parte. Mas ele disse, irmão, é muito difícil, eu vou perder emprego. Como disse o Apolinário aqui, ele teve que orar. Ora, pensa a Deus. Deus vai fazer a sua parte. Essa decisão é muito forte. Pensa a Deus. O Daniel fez isso. Ele tomou essa posição e ele pediu que o eunuco desse esse espaço de tempo para que Deus operasse na vida dele e que ele visse com os olhos dele. Aí a mão de Deus estava na vida dele. Amém, meus irmãos? Faz a tua parte e Deus, Ele vai fazer a parte dele. No capítulo 1, vocês já leram muitas vezes esta passagem aqui, diz que Daniel, depois que passou esse tempo aqui, no versículo 17, diz assim que Deus deu conhecimento, inteligência de todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento e toda visão e sonho. Aqui vemos a bênção de Deus sobre a vida de Daniel. Amém, meus irmãos? E quando você faz a tua parte, Deus faz a parte dele. Isso é muito importante. E nós sabemos que Daniel foi usado grandemente. E tem muita história aqui muito interessante. E aprendemos muito com a vida de Daniel. Então, quando você, meus irmãos, precisa tomar uma escolha radical, pense nisso. Pense uma coisa, que você vai tomar e Deus vai fazer a parte dele. Amém, meus irmãos? Isso é muito importante. Faz a tua parte e Deus vai fazer a parte dele. Amém? Amém. Então, fico com essa pequena meditação nesta manhã.
chamar a pastora Nada, temos ceia, mais uma vez.